E aí, turminha? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, então? Escrevam aí o cabeçalho no caderno. Dia 2 de julho, né? Que agora já mudou o mês. Hoje é quinta-feira e o clima como está. Vocês vão colocar aí que nós vamos trabalhar hoje a disciplina de ciências, tá? E o conteúdo vai ser sobre objetos e materiais. Então, nós vamos utilizar o livro de ciências nas páginas 110 até 113. Então, podem pegar aí o nosso livro de ciências na página 110 para a gente iniciar as atividades de hoje. Hoje, então, nós vamos falar sobre invenções, os objetos e os materiais de que são feitos esses objetos aí. Então, do que são feitos esses pregos e a jarra e o caderno? Neste capítulo, vamos estudar do que são feitos diferentes objetos e conhecer alguns materiais criados pelo homem. Então, aí essas perguntinhas é só para a gente discutir mesmo. Vocês vão responder oralmente, não precisa registrar, tá bom? Observe o que está ao seu redor. Você já se perguntou de que todas essas coisas são feitas? Para fazer o mesmo tipo de objeto, um copo, por exemplo, sempre utilizamos o mesmo tipo de material ou podemos utilizar materiais diferentes? Você sabe como são obtidos materiais como o vidro e o plástico? Então, é sobre tudo isso que esse capítulo vai falar hoje, tá? Vai ser bem interessante. Então, da página 110, a gente vai pular para a página 112 e vamos ler juntos esse texto aí, que vai falar um pouquinho sobre esses diferentes objetos e materiais aí. Então, vamos acompanhar a leitura com a professora? Põe o dedinho lá e a gente vai começar a iniciar a leitura do texto. Você já viu um carro feito de papel? E uma blusa de vidro? O mais provável é que não. Para fazer objetos como uma panela, uma caneca e outros itens de cozinha que vão ao fogo, temos de usar um material resistente ao calor e que não queime. Alguns exemplos são o barro, que é a argila, e o alumínio. Outros materiais podem ser usados para fazer diferentes objetos. Por exemplo, o cobre é flexível e conduz a eletricidade. Por isso, pode ser usado para fazer fios elétricos. A borracha é elástica e por isso é muito usada em pneus e como amortecedora em tênis de corrida. Outro exemplo é o vidro, um material ideal para fazer copos, janelas, vitrines e garrafas, por exemplo, em razão da sua transparência. Já com plásticos resistentes, podemos fazer jarras, copos, brinquedos e uma infinidade de outras coisas. Bacana, né? Então aqui nós temos, uma panela de barro e uma caneca de alumínio, né? Que são objetos que podem ir ao fogo. Aqui, os fios de cobre, que foi dito, e os amortecedores de borracha que são utilizados no tênis. E aqui nós temos a transparência do vidro, né, numa vitrine, e uma jarra de plástico. Olha que interessante! Então, agora nós vamos para a página 113 realizar essas atividades aqui. Número 1. Após ler com o professor o texto da página anterior, complete os esquemas abaixo. Então, vocês vão completar de acordo com aquilo que vocês aprenderam no texto, tá? Então, o vidro, ele pode ser utilizado para fazer o quê? Vocês vão colocar aqui 3 coisas que podem ser feitas de vidro. O copo, ele pode ser feito com o quê? A gente pode fazer o copo com que tipo de material? Vocês vão colocar aqui 3 materiais que podem fazer o copo, tá? E na 2, vocês vão associar cada objeto a pelo menos um material de que ele pode ser feito. Então, aqui tem barro, madeira, metal, tecido, vidro e plástico. E vocês vão fazer um traço aqui e ligar os materiais aos objetos que estão ao redor aqui. Certo, pessoal? E para finalizar a nossa aula, a gente vai fazer uma experiência. Vocês topam? Então, vocês vão pegar aí a argila. É um pedacinho de barro que a professora colocou aí no saquinho para vocês e ela serve para a gente modelar, é como se fosse uma massinha.
Então, vocês vão apertar ela antes de iniciar, vão dar uma amassadinha para ela ir amolecendo um pouquinho. E a gente vai fazer com essa argila um vaso. Olha que interessante. Então, aqui tá dando umas dicas para você poder fazer. Então, você vai fazer rolinhos com argila, ó, vai fazer tipo umas cobrinhas, como está aqui. Depois, vocês vão pegar um pedaço dessa argila, vai fazer uma base, né, para ela. E depois vai usar a criatividade, ó, para ir fazendo o contorno do vasinho. Como tem pouca argila, vocês vão ter que ver o tamanho que vocês vão conseguir fazer com o pedacinho de argila que vocês têm aí. Mas eu quero ver bastante a criatividade de vocês, tá bom? Depois que terminar, vocês vão esperar ele dar uma secadinha, né? Vai pôr ele um pouquinho aí no sol para secar. E depois vai pintar o seu vasinho com a tinta guache que vocês também têm aí. Certo, pessoal? Então, capricha nesse vaso, porque eu vou querer ver como que ficou, tá bom? E por fim, vocês vão fazer a tarefinha online, que é uma tarefinha sobre sílabas, onde vocês têm que encaixar as sílabas que estão aí, né, todas embaralhadas, vão encaixar e formar palavrinhas, tá? Então, vocês podem utilizar 2 sílabas, mas depois vai para o nível mais difícil, tá bom? Utiliza 3 sílabas também, certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês gostem. Daqui a pouco a professora volta com a correção.